Saudações, bom dia, boa tarde, boa noite. Um prazer enorme ancorar mais um programa da série Eu Vi o Mundo. Eu sou Davison Belém Lopes, na companhia do meu colega, professor Guilherme Casarões. Vamos entrevistar mais um personagem importante para o pensamento brasileiro da contemporaneidade. Ele que eu reputo ser um dos jornalistas mais completos, com melhor currículo neste momento no nosso país, mas que na verdade vive fora dele. Ele também é cineasta, documentarista e eu diria até que informalmente é embaixador de uma grande equipe de futebol do Brasil. Nós vamos revelar agora de quem se trata. Por favor, Guilherme, faça as honras da casa. Davison, o Sérgio Uth, nosso conterrâneo, é correspondente do SBT na Europa desde 2011, trabalhou no SBT, trabalhou na TV Globo de Belo Horizonte, foi repórter do Jornal Nacional, tem aí uma passagem muito longa pelo jornalismo em Minas Gerais e em canais de expressão nacional, e hoje é o principal responsável pela cobertura do SBT na Europa, na Ásia, na África e no Oriente Médio. Sérgio Uth, que visitou nada menos que 76 países ao longo da sua carreira jornalística. É premiado, foi finalista do Prêmio ESSO, ganhou menção honrosa no Prêmio Vladimir Herzog, ele tem também uma grande trajetória de jornalismo premiado e se envereda mais recentemente nessa seara do cinema documentário, né? Então, também a gente vai falar sobre isso ao longo da nossa conversa. Sérgio, muito obrigado por ter aceitado esse convite, é um prazer enorme estar falando com você. Eu já queria começar com uma pergunta mais intimista que tem a ver com o nosso próprio contexto, né? Belo Horizontinos, Contagências, aqui a gente está, né, na mesma região do mundo, a gente vem do mesmo lugar. E você nasceu em BH, e BH não é aquele tipo de cidade muito aberta para o mundo, naturalmente. Então, como é que você, Sérgio, resolveu decolar nessa carreira internacional e percebeu esse mundo para além das montanhas de Minas? Bom, prazer estar aqui com vocês. Assim, é uma enorme responsabilidade estar aqui do outro lado, sendo entrevistado por pessoas que eu geralmente entrevisto, né? E sim, Minas tem essa questão, né? Essa coisa introspectiva, né? E eu me lembro, inclusive, de uma aula que tive na universidade. Eu nunca mais vou esquecer dessa aula, que era uma aula sobre cultura brasileira, inclusive, em que o professor, também um Sérgio Maldonado, ele explicava para a gente as diferenças ali do barroco baiano e do barroco mineiro, né? Lembrando de como a geografia, o fato dos baianos estarem ali para o infinito, para o mar, trazia para o barroco que eles desenvolviam na Bahia uma diferença daquele barroco desenvolvido em Minas Gerais, que era uma coisa bem contorcida para dentro mesmo. Obviamente, a minha personalidade não escapa muito disso, né? Eu acho que de muitos mineiros, inclusive, né? A gente é voltado, a gente tem essa característica, né? Mas em certo ponto da vida eu fugi ali disso um pouco. Eu sempre fui muito curioso, assim, comecei com a coisa do esporte, sempre acompanhei Olimpíadas e Copas do Mundo com uma curiosidade muito grande. Eu brincava com meu pai de um jogo que a gente desenvolveu lá de saber as capitais de qual país, isso desde pequeno. É, mas o jornalismo internacional ele veio para mim assim como não foi um projeto é, com o qual eu cresci na cabeça, assim, sabe? Quero ser correspondente internacional. As coisas, eu acho que a velocidade do jornalismo é tão grande, assim, no meu caso, ela foi tão grande que não dava muito tempo para pensar, olha, daqui a 2 meses eu vou fazer isso, daqui a um ano, 2 anos eu vou fazer isso. Eu acho que nem hoje eu consigo ter essa percepção, sabe? Então, essa possibilidade de fazer jornalismo internacional, ela surge quando eu me mudo para São Paulo, né? Eu deixo a TV Globo ali, onde eu tinha uma carreira mais ou menos estabelecida, parto com um projeto de reformulação de jornalismo do SBT, a convite da Ana Paula, né? Ana Paula Padrão, com uma equipe muito bacana. E ali, naquele tempo em São Paulo, eu começo a ganhar musculatura de cobertura internacional. Né? Em São Paulo, quando eu estava sediado em São Paulo, eu cobri a minha primeira guerra, que foi em Israel, né? Um conflito ali com Hamas em Gaza. Eu cobri aquela crise em Honduras, né? Com o ex-presidente na Embaixada Brasileira, vocês se lembram disso. Tive no Haiti 2 vezes, tive na Bolívia, na história quando a Bolívia resolve tomar lá as unidades da Petrobras.
né? Viajei para o Peru para cobrir eleições, enfim, ali eu começo a ter uma musculatura de cobertura internacional que eu não tinha antes, né? Na minha carreira, na verdade, eu tive muita sorte de ter começado ali localmente, a cobrir bairros, depois passo a cobrir a cidade de Belo Horizonte muito bem, passo a cobrir o estado, depois passo a cobrir o país, principalmente quando eu era repórter ali do Jornal Nacional. Eu viajei bastante pelo país nessa época, mais ainda quando eu me mudo para São Paulo. Então isso aconteceu de uma forma natural. Quando o Marcelo Torres, que é outro mineiro que me antecede aqui em Londres, decide voltar para São Paulo, surge essa vaga, eu sou convidado, ali querendo uma mudança, e acabei vindo para Londres com o pensamento de que, ok, vou para lá, vou ficar ali uns 3, 4 anos, estou aqui há 12 anos quase. E é engraçado isso, Sérgio, porque existe uma escola mineira de correspondente internacional. Eu estava tentando puxar pela memória, e assim, tem Hélio Costa, Lucas Mendes, o Ismar Madeira está atualmente em Nova York, se não me engano. Você, o Torres, que estava antes de você, é muito curioso, porque é, digamos, A Patrícia contraintuitivo. Vasconcelos, que é correspondente em Nova York, em Washington, pelo SBT, também mineira. Eu não sabia da Patrícia. É muito contraintuitivo isso, né? A mineiridade que está associada a essa introversão, a maior parte do tempo, ela não autorizaria esse tipo de salto, mas vocês todos, de alguma maneira, processaram isso. Não sei como é que se faz, mas vocês fizeram bem feito, certamente. Deixa eu passar para uma outra questão que me parece interessante também, e que tem a ver com o seu lugar de fala, de correspondente. O mundo passou por transformações radicais quanto às tecnologias da informação, e acho que o correspondente internacional, a partir desse momento, teve que se reinventar. É a minha impressão. Eu não sou do ramo. Mas você chegaria a dizer, Sérgio, que essa é uma posição que está sob risco de extinção no médio, no longo prazo? Eu fico pensando, na minha posição aqui, que é um lugar nobre, um lugar que deva ser disputado nas redações, as pessoas devem ficar loucas para servir no exterior. Mas, por outro lado, existe esse problema, porque hoje qualquer pessoa, em tese, pode se habilitar a ser o correspondente com o seu telefone, com a sua câmera, não é, do computador. Então, como é que você vê essa situação dúbia, ambígua, sobre o status do correspondente internacional? Olha, esse status romântico que tem um correspondente internacional, eu acho que ele é muito mais, está muito mais na cabeça das pessoas do que na realidade. Né? Isso pode ter feito, sim, algum sentido no passado, num passado, eu estou falando aí de 20 anos atrás, 20, 30 anos atrás, mas hoje não. Assim, talvez eu tenha sido o último, ou um dos últimos correspondentes da minha geração que fez uma carreira ali no Brasil antes de me tornar correspondente internacional, como essa geração a que eu fiz referência, de 20, 30 anos atrás. Né? Hoje, o perfil das pessoas é muito diferente, né? Como você disse, assim, não há... o jornalismo internacional ele já não tem toda essa questão de que você tem que necessariamente ter feito uma super carreira no Brasil para se tornar correspondente internacional. Né? Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Eu não sou muito crítico, não faço parte dessa turma que critica esse fato como se você tivesse que necessariamente ter uma carreira estabelecida no Brasil para se tornar correspondente. Eu conheço pessoas que não tiveram, que são correspondentes e que são ótimos profissionais. Né? E a questão da tecnologia, ela muda muito, muito mesmo. Assim, no meu caso, por exemplo, eu trabalhava com 3 pessoas na minha equipe de ir para a rua em São Paulo. A gente tinha um motorista, um iluminador, um cara que cuidava do som, um cinegrafista e o repórter. Eu chego aqui para fazer tudo, né? Assim, foi um baita choque, um baita choque. Eu já tinha tido algumas experiências como essa no Brasil, até porque me interessava essa mistura de linguagens, né? Uma coisa em que a gente assume ali fazer imagens, trabalhar inclusive com fotografia em algumas imagens.
Algumas dessas séries que vocês fizeram referência aí, a série que foi premiada, por exemplo, no Vladimir Herzog, eu me lembro que foi uma série de reportagens que eu saía com uma câmera fotográfica fazendo fotos, e essas fotos eram usadas para bases de imagens nas reportagens, que era uma linguagem ali que a gente estava experimentando. Eu sempre gostei de experimentar linguagens, né? Isso te expõe a alguns erros, mas há alguns acertos também, há algumas inovações. Mas o perfil do correspondente internacional hoje, ele é um cara que tem que necessariamente lidar com muita tecnologia. Eu preciso necessariamente saber um básico de edição, saber um básico de iluminação, de áudio, né? São todos esses elementos, eles fazem parte da minha profissão, do meu exercício hoje. Então, às vezes, eu comento com as pessoas que, às vezes, em alguns tipos de cobertura, eu sou 30% jornalista e 70% resolvedor de problemas. Porque tudo ali sou eu que vou resolver. Sabe? É a passagem, é a reserva do hotel, é o credenciamento, é montar uma logística que, às vezes, é super complicada, dependendo de onde você está. Né? Então, tudo isso, e são coisas que, eventualmente, eu posso ter até ajuda de São Paulo, mas não adianta, assim, porque eles não têm a realidade daqui tão enraizada quanto eu tenho. Então, às vezes, ainda que eu trabalhe um pouco mais, eu prefiro trazer esse trabalho para mim, para Londres, porque eu sei que vai me facilitar lá na frente. Sabe? Então, esse perfil, eu acho que o correspondente, assim, indo ao cerne da sua pergunta, eu acho que não, eu acho que a gente vai ter correspondentes, não vejo essa profissão, esse cargo morrendo, esse posto morrendo, eu vejo ele se transformando cada vez mais, obviamente. Né? A gente pode ter aí, você pode questionar aí a qualidade técnica de alguns, você pode questionar a qualidade jornalística de outros, né? E que é um questionamento que poderia ser feito lá atrás também. Mas é um posto que está ali em transformação, sem dúvida nenhuma. Sérgio, a tua pergunta levanta um paradoxo, uma espécie de paradoxo do jornalismo contemporâneo, que é justamente essa que você relata. Por um lado, você tem uma precarização do trabalho do correspondente internacional que tem a ver com falta de recurso, tem a ver com a disponibilidade de muita gente que potencialmente pode fazer um freela aqui e ali porque tem um celular e porque está ali, está no lugar certo, na hora certa, que a emissora precisa. Só que, ao mesmo tempo, você está contando para a gente de uma exigência técnica, de um conhecimento amplo do jornalismo, vamos dizer, lato sensu, que é pouquíssima gente que tem, né? Então, muito pouca gente daria conta de fazer tudo isso, né? Jogar, né, de ponta esquerda, jogar de meio armador, jogar de zagueiro ao mesmo tempo, né? Então, é interessante você contar isso para a gente, porque eu acho que, no limite, o correspondente internacional ele pode ter um perfil variado na sua origem profissional, mas um jornalista experimentado ele tem uma condição muito maior de construir, né, esse lugar da correspondência internacional de maneira robusta para quem quer que ele esteja servindo. No teu caso, e eu queria fazer uma relação aqui com a sua vida pregressa no Brasil como jornalista nacional, né, de cobertura ou local ou nacional, você fez matérias muito importantes na sua carreira sobre vulnerabilidade infantil, especialmente ligadas a tráfico de crianças, prostituição infantil. Então, eu queria pegar essa perspectiva e puxar para o mundo. Como é que o Brasil se compara a outros países no tema da infância? E o que você leu, o que você mobilizou, que autores ou estudos você conhece bem para poder suscitar essa reflexão comparada do Brasil com o mundo nesse tema da vulnerabilidade infantil? Olha, ótima pergunta, Guilherme. Inclusive, eu começo respondendo dizendo que nos falta muito essa referência acadêmica às vezes, sabe? Não que o nosso trabalho tenha que ter uma linguagem acadêmica, eu acho que não tem, sabe? Eu nunca perco essa referência. Não sei se vocês sabem, eu tive uma pequena experiência ali como professor, inclusive. Foi 1 ano e pouco. Antes de eu me transferir para São Paulo, eu era professor no Instituto Newton Paiva, ensinava edição em TV e outra matéria relacionada à produção de TV. E eu sempre colocava isso para as pessoas, assim, da importância da gente fazer a Dona Maria, sem nenhum sentido pejorativo, obviamente, mas de fazer a Dona Maria entender aquilo que a gente estava falando.
No meu caso, que faço jornalismo internacional, esse nível de dificuldade é muito maior, porque eu me lembro de pesquisas internas que a gente fazia, por exemplo, as pessoas, e vocês devem, né, ter essa percepção também, embora o público de vocês seja outro, né, um público mais bem informado, um público mais intelectualizado, mas o brasileiro médio ele não tem clareza do que é a ONU, do que é a União Europeia, do que é a OTAN, de como funcionam organismos internacionais. E, às vezes, eu tenho que gastar ali 40%, 50% da minha matéria, e é um tempo precioso, contando ali de uma média de 2 minutos e meio que você tem, para explicar ali o beabá do básico. E a gente nunca. Eu me seguro com isso, porque a tentação é muito grande de você colocar ali uma informação que é relevante, mas de deixar de explicar algo que você tem certeza absoluta que seu público não vai entender, sabe? Então, a premissa, eu estou dizendo isso antes, que a premissa é essa, é ser democrático com a informação, é saber para quem você está falando. No meu caso, que é o público do SBT, embora no jornalismo ali a gente tenha um público A que é relevante, o público que acessa o jornalismo, mas você tem um público ali de B, C, D e E, que é um público para o qual você tem que falar com muito respeito, assim, e você tem que se engajar com esse público. E você não se engaja quando se você coloca um cachecol, vai para frente ali de Downing Street, de falar de coisas que parecem muito importantes, mas que as pessoas não estão entendendo nada, sabe? Então, assim, apesar de estar há 12 anos aqui, eu penso nisso com muita frequência. Eu não quero perder esse pé no chão que eu tenho. Em relação às crianças, que é a sua pergunta, eu acho que pelo fato de não ser pai, inclusive, talvez esse meu senso de paternidade se manifeste nessas reportagens que eu faço. Eu te confesso que eu não busquei nenhuma base acadêmica para fazer esse tipo de matéria, não. Essa série específica, essa que deu muita repercussão, foi uma série que a gente fez com crianças que foram abandonadas, que viviam em abrigos no Brasil. Foi uma sugestão de alguém para uma reportagem, eu olhei aquilo e falei assim, gente, isso aqui é uma série de reportagem, vou fazer uma série. E deu super certo, sabe? Assim, a gente investiu ali semanas fazendo isso, fizemos uma série, e por uma questão ou outra, essa questão da infância, ela sempre surge para mim em vários lugares, principalmente em coberturas difíceis. Ela surgiu com muito impacto na Síria, quando eu estava ali na fronteira da Síria com a Turquia, em Kobani. Eu lembro de uma das principais matérias, foi justamente com as crianças. Ali elas estavam presentes em várias matérias. Isso se repetiu em Mossul, no Iraque. A gente também fez uma matéria só sobre crianças. Aliás, esse é um ponto muito interessante que eu acho que nos diferencia aí da imprensa europeia e norte-americana. Eu acho que nossa cobertura talvez seja um pouco mais humanizada que a cobertura deles. Sabe, assim, eu vejo essa diferença com uma certa clareza. Isso não quer dizer que eles não sejam humanizados, obviamente, mas acho que a gente toca num ponto que é mais importante do que qualquer estratégia militar ou o tipo de armamento que está sendo usado, que é isso. Mas essa questão da infância é uma questão que me toca muito, sabe? Então ela está sempre presente ali nessas grandes coberturas que eu faço. Como uma que eu me lembrei agora foi a crise de refugiados, uma viagem que a gente fez ali por Grécia, Macedônia, naquele momento em que havia centenas de milhares de pessoas indo para a Europa Central, e foi uma absoluta loucura acompanhar aquela quantidade de gente ali com muitas crianças no meio. Sérgio, sua carreira como cineasta também dialoga muito com a questão da infância, né? O seu curta documentário Menino que fez o museu, que foi premiado em Londres, aliás, e ganhou até destaque. Você deve ter visto, né? No Enem de 2021, teve lá uma questão sobre o documentário. E ainda que o pano de fundo desse curta seja a pobreza e a desigualdade do Crato, né, daquela região sertaneja do Ceará, é um filme sobre esperança, é um filme sobre resistência e um filme sobre cultura. O que o Brasil do Pedro Lucas, do menino Pedro Lucas, que, né, fez o museu lá no interior do Ceará, o que esse Brasil ensina para o mundo? Olha, que alegria, viu, de escutar essa pergunta sua, porque eu tenho um carinho enorme por esse projeto, assim. Foi um projeto totalmente independente, feito e pensado
depois de coberturas difíceis ali de conflito, eu e o Louis Blair, que é um cinegrafista britânico que cobriu o Iraque comigo, e outros, cobriu a Ucrânia a primeira vez, inclusive, a gente pensava assim, vamos fazer um projeto bacana. Esse projeto nasce quando eu recebo uma mensagem de WhatsApp de uma amiga. Eu falei assim, olha que legal esse vídeo, e era um link para uma rede social, uma bobagem, dessas que a gente recebe assim, dezenas todos os dias. Eu bati o olho naquele vídeo e aí a experiência ajuda muito, obviamente. Eu bati o olho e falei assim, está aqui o nosso documentário. Isso por causa de um vídeo de 20 segundos. O Brasil do Pedro Lucas, e quando eu cheguei lá, eu já não tinha dúvida obviamente, os detalhes me surpreenderam e enriqueceram o documentário, mas o Brasil do Pedro Lucas ensina muito, assim. Para começar, ele ensina que não é um Brasil tão miserável quanto a gente pensa. Eu vou te contar aqui um bastidor. O Louis Blair foi o primeiro contato dele com o Brasil, ele que já viajou o mundo todo e tal, e eu fiz exatamente esse briefing para ele. Eu falei assim, olha, essa é uma das regiões mais pobres do Brasil, o IDH que é esse, etc. E tal. A gente foi até nos índices, a gente deve encontrar isso, aquilo, outro, e a gente ele estava vindo do Nepal, inclusive, ele atravessa o mundo e dorme uma noite em Londres, depois pega um voo para Portugal, outro para Fortaleza, outro para o Juazeiro. Ele chegou lá de quase 3 dias de viagem. A gente estava num hotel em Juazeiro e ele, no dia seguinte, a gente indo para o Crato, mais especificamente para Dom Quintino, onde fica o museu, que é um distrito do Crato, o Luiz me diz o seguinte, nossa, mas isso está parecendo os Estados Unidos, aqui tem um monte de carro, de caminhonete, um monte eu acho que ele estava esperando uma pobreza como se vê na Índia, sabe? Algo mais forte, talvez. Não que a nossa pobreza não exista, não que ela não seja grave, mas essa percepção, sabe? De um cidadão britânico que teve ali naquela região, no seu primeiro contato com o Brasil, e fez um trabalho maravilhoso, porque estava com um olhar fresco ali, ele foi o diretor de fotografia, e foi muito interessante nesse sentido. E o Brasil do Pedro Lucas é aquele Brasil que resiste, que tem orgulho de si mesmo, sabe? Que tem orgulho de suas raízes, isso me tocou demais da conta. E o Pedro Lucas é uma figura que ele não se intimida por um professor, não se intimida por um jornalista que sai lá de Londres, ele conversa com você de olho no olho, sabe? Assim, ele não se coloca numa posição de vítima da pobreza ou da desigualdade ou de que quer que seja, embora ele seja, sabe? Ele vai sentar e ele vai conversar contigo, sabe, olho no olho. E isso me conquistou demais, assim. O Pedro Lucas é um personagem riquíssimo. Até hoje esse documentário está rodando, na verdade, a vida útil dele eu achei que já tinha acabado, mas ele vai ser exibido em Londres ainda nesse primeiro semestre, num festival novo aqui da Inglaterra, e ele continua dando frutos para o Pedro Lucas, sabe? Assim, o documentário não foi a causa única da força que ele tem ali localmente e regionalmente, mas eu não tenho dúvida de que ajudou ele, sabe? De que o ajudou, de certa forma, a mostrar o quão grande ele é e o quão grande esse projeto dele é. Então foi muito maravilhoso. Muito bem, Sérgio. E uma camada importante, eu estou até rindo sozinho aqui, porque o Guilherme parece ser o policial bom que fala sobre o Pedro Lucas. Eu vou trazer um tema pesado agora, que é a cobertura de zonas de conflito, porque você tem uma atuação super importante em zona de guerra, cobriu 4 conflitos importantes, e a primeira pergunta é mais singela. Você deve ter visto coisas que são indizíveis ao longo da tua vida. Você viu coisas muito pesadas, traumáticas no limite. Como é que você lida com isso? Como é que você sobrevive a essas coberturas? Olha, eu acho que com o tempo você vai aprendendo a admitir que você não faz uma cobertura, você não sai ileso de uma cobertura dessa. Eu me lembro de uma delas, que eu cheguei aqui em Londres, eu tenho uma grande amiga aqui que é policial, está acostumada com enfim, não exatamente com isso, né? Mas ela me disse uma coisa, Sérgio, vocês brasileiros, eu sei que vocês não ligam para isso, você pode até não admitir, mas você está com um estresse pós-traumático, você tem que admitir isso.
se você não demitir, vai ser pior para você. E é verdade, assim, a gente tem ali em níveis diferentes, obviamente, né? E com o tempo você aprende a controlar isso, a lidar com isso de uma forma mais madura, eu diria. Mas sim, você passa por um estresse pós-traumático mesmo que eu tive, por exemplo, quando voltei do Haiti, que foi tão difícil quanto qualquer conflito que eu cobri, né? Quando foi o momento, inclusive, que eu lidei com a morte de maneira mais intensa, né? Porque tinha 200.000 pessoas mortas ali pelas ruas do Haiti, pedaços de corpo, gente enterrando parentes na frente de casa, porque o cemitério também ruiu. Enfim, eu acho que eu sou um resultado de todas essas experiências, sabe? Assim, não são fáceis. E isso diz muito, professor Davison, diz muito sobre também a maneira como. Isso aqui eu não estou me referindo apenas ao SBT, mas da imprensa brasileira como um todo, assim, como a gente encara esse tipo de cobertura, sabe? Nós não temos tradição de cobertura de conflitos, né? Assim, isso está crescendo um pouco, né? Tem eu que cubro um pouco mais, tem o Ian Boechat, que é outro cara que faz muito, temos vários fotógrafos ali que trabalham para agências internacionais, mas como imprensa brasileira, eu acho que a gente não tem ainda a maturidade necessária para cobrir esse tipo de conflito da maneira que exige, né? Eu estou falando aí dessa questão, a questão psicológica, a questão de segurança, né? Hoje, para mim, é muito mais claro, assim, uma organização de uma viagem, por exemplo, como é que eu organizo no momento para a Ucrânia, ela envolve toda uma série de fatores que vão desde seguro, vão desde equipamento, vão desde uma organização ali de riscos, né? O risk assessment que é preciso fazer, que é uma maturidade que eu não tinha na minha primeira cobertura de guerra, né? Assim, onde eu caí de paraquedas, né? Cobrindo o Hamas com Israel lá na fronteira, né? Na fronteira de Gaza. Mas hoje eu estou muito mais maduro, obviamente, depois de levar tanta porrada, né? E hoje essa questão é menos difícil. Eu não diria mais fácil, mas menos difícil. E é legal porque você traz algumas perspectivas para relativizar certos temas. Por exemplo, você disse anteriormente que o Brasil não é um país tão pobre, e de fato não é. Os indicadores mostram que o Brasil é um país de desenvolvimento médio-alto. Claro, tem os seus bolsões de pobreza, de fome e situações duríssimas, mas na média, no agregado. E da mesma maneira, esse é um outro ponto precioso que essa conversa trouxe. A gente precisa considerar que o Brasil é um país que não faz guerras internacionais há 150 anos, excetuados os casos das duas guerras mundiais de que o Brasil participou, mas guerra na região não acontece. Isso traz consequências para as atividades sociais, profissionais. A gente não sabe lidar muito bem com guerra, a verdade é essa, não é? E você, por meio desse relato tão rico, tão prenhe de sentido, você restitui um pouco o lugar nosso no mundo, né? O lugar de quem está falando. Olha, se você me permite, eu ouvi uma frase de um embaixador que eu respeito muito, depois de uma situação, inclusive, bem desagradável. Assim, voltando da Síria, a gente foi, aqui em Londres, a gente foi detido no aeroporto de Gatwick pelo Serviço de Inteligência Britânico. A gente ficou uma hora, mais ou menos, conversando com eles. Eles queriam saber o que aqueles brasileiros estavam fazendo naquela região, que é uma região por onde foram milhares de pessoas da Europa para se juntar ao Estado Islâmico. Era exatamente aquela rota ali que eles faziam, Turquia-Síria. Então, nós fomos detidos ali em determinado momento, e foi uma história muito estranha, porque eles fizeram. Enfim, eu fiquei tenso ali durante 5 segundos, e os outros eu aproveitei muito, porque eu queria saber aonde aquilo ia dar, sabe? Eu consegui ficar excitado com a situação, na verdade. E terminou num convite para que nos encontrássemos novamente em frente a uma estação de metrô de Londres, uma história totalmente estranha. Esse embaixador, na época embaixador aqui em Londres, me disse assim, Sérgio, não tem nenhum registro desse contato com vocês, né, o que reforçou ali que era a questão do serviço de inteligência. E ele me disse uma coisa: olha, é importante que nós tenhamos profissionais brasileiros nessas áreas para trazer uma visão brasileira do que é isso.
né? Porque a gente se prende muito à visão das agências internacionais, é, enfim, dos grandes jornais do mundo, das grandes fontes que estão lá com uma estrutura infinitamente maior do que a nossa, mas é importante que a gente tenha esse olhar brasileiro sobre aquilo. E ter um olhar brasileiro nos dá uma certa independência, não que europeus e norte-americanos não tenham essa independência, não é isso. Mas a minha posição de ser um jornalista de um país que não faz parte da OTAN, não faz parte da União Europeia, então, me coloca numa posição ali relativamente mais fácil, politicamente mais fácil, né? Para fazer esses relatos. Eu vivi experiências assim, por exemplo, na Ucrânia, né? Onde a gente tinha dois lados ali. Hoje, a gente não pode, obviamente, nunca tirar o contexto maior, que é um país invadindo o outro, mas você tem contextos ali que você precisa conversar a respeito, né? Da questão russa. Eu até quero chegar à Ucrânia, e acho que você sabia disso desde o início da nossa conversa, que a gente vai falar de Ucrânia. Você que foi um dos pouquíssimos brasileiros que vivenciou o conflito no momento zero, você estava presente. Mas eu queria antes falar de Afeganistão, porque eu sei que você fez uma cobertura especial também. É um marco moderno das relações internacionais, tanto a entrada dos Estados Unidos no país quanto a retirada das tropas, que foi meio atabalhoada, que Totalmente. gerou arranhões na popularidade do Joe Biden. Talvez ele não a tenha recuperado até hoje, essa popularidade, essa aprovação governamental desde então. O que você viu lá, já que a gente está falando sobre visões de brasileiros, o que você viu lá que ninguém mais viu no Afeganistão? Olha, a minha viagem ao Afeganistão, ela começa no Paquistão, na verdade, na cidade de Peshawar, que é uma cidade, é a cidade mais pashtun, né, da tribo pashtun do Afeganistão. Essa tribo é uma das tribos afegãs e a tribo da qual fazem parte os talibãs. Então, passar esse tempo ali em Peshawar foi uma aula dessa cultura pashtun, que é uma cultura fascinante, é fascinante. Eu passei ali 10 dias com eles, totalmente mergulhado na cultura pashtun, e depois fui com a proposta de fazer uma cobertura dali. A entrada no Afeganistão ainda não estava decidida, mas, obviamente, antes de sair, antes de ir para lá, eu já tinha isso na cabeça. Vou chegar lá primeiro, depois eu convenço os meus chefes que a gente tem que ir para o Afeganistão. Tem toda uma estratégia para fazer isso. E aí eu tirei o visto, e quando eu estava com o visto na mão, eu falei assim, olha, já estou com visto para o Afeganistão, já tenho um jeito, vamos embora. Os afegãos, os talibãs principalmente, muitos deles são muito ignorantes no sentido de que não são educados, não têm educação formal. Eles sabem muito pouco sobre o Brasil. Alguns me perguntaram se o Brasil era na Europa, outros me perguntaram se o Brasil era da OTAN. Isso, obviamente, a base ali, né? Não exatamente o topo ali dos talibãs. Que é outra questão difícil, muito delicada de explicar para as pessoas, porque as pessoas tem toda aquela imagem dos talibãs, os sujeitos de barba, que são imagens dos pastuns, né? Os pastuns são dessa maneira, os sujeitos de barba com aquela roupa, com aquela bata, e no caso dos talibãs, muito armados, né? É algo que para o público brasileiro quer dizer terrorismo, dois, uma política muito pesada sobre as mulheres. Dessas duas questões está errada. Eles têm a ver com o terrorismo doméstico. Há uma disputa em se chamar isso de terrorismo, porque eles estavam lutando ali dentro do próprio território. Os talibãs do Afeganistão, ele não tem histórico de ataques fora do Afeganistão. Né? Eles estavam lutando ali o tempo inteiro contra as forças que ocuparam o país deles. Não vamos entrar aqui no mérito das questões, né? E sim, eles têm uma mão pesadíssima contra as mulheres, né? Mas entender a cultura pashtun me fez entender que isso não nasce com os talibãs. Né? O próprio uso da burca, por exemplo, que é uma roupa, que é um traje feminino do mundo islâmico, que existe apenas naquela parte do mundo. Eu vejo muita gente chamar que a hijab de burca. Vi agora, inclusive, recentemente no Catar, jornalistas, inclusive, chamaram aquilo de burca. Eu falei assim, olha, isso não é burca, isso é hijab, né? Que são termos com os quais a gente não está tão familiarizado assim.
E, e aqui eu me perdi na sua pergunta, mas o Afeganistão, o que eu vi ali, que, não sei se eu posso dizer que ninguém viu, mas o que eu vi ali foi um país muitíssimo complexo, uma situação muito complexa, de uma cultura, de uma situação que não começa com a saída dos Estados Unidos, obviamente, ela começa muito antes. Aqui a gente podia fazer um programa sobre isso, né? Com a radicalização daquela área, quando os soviéticos estavam ali presentes no Afeganistão, quando os Estados Unidos e a Arábia Saudita promovem ali o crescimento das madraças, que são as escolas islâmicas que se tornam grandes centros de radicalização. E você imagina o meu drama para explicar isso para a Dona Maria, né? Assim, e eu tenho essa ansiedade, assim, eu sofro dessa ansiedade enorme de querer compartilhar esse tipo de experiência, de conhecimento, né? E às vezes eu não consigo. E aí a minha frustração vem muito disso, sabe? Assim, de não conseguir, porque eu acho que são pontos necessários para as pessoas. Hoje a gente tem plataformas no SBT News, você já participou com a gente, é, que nos dá um tempo maior para explicar esse tipo de coisa, mas toda a minha ansiedade como jornalista e principalmente como correspondente internacional é isso, é de não conseguir explicar as coisas direito, é de não dar o contexto para as pessoas, porque contexto é tão importante, tão ou mais importante às vezes que a própria notícia, né, eu acho. Sérgio, deixa eu fazer aqui um contraste da sua experiência no Afeganistão, em que você nos relata que a complexidade é justamente a chave que até dificulta muitas vezes o jornalista reportar o que está acontecendo, porque ele tem que fazer toda uma contextualização. E eu quero também remeter, justamente em paralelo, à sua experiência na Ucrânia. E deixa eu fazer só um parêntese anterior à pergunta. Davison e eu fomos duas vozes ali nas redes sociais, desde o início da guerra da Ucrânia, criticando a maneira como a imprensa vinha cobrindo o conflito sob uma ótica completamente binária, do tipo russos do mal, ucranianos do bem, sem nenhuma nuance, sem nenhuma, sabe, sem nenhum esforço de explicação da complexidade daquele conflito em particular, justamente porque eu acho que no caso ucraniano, por se tratar de Europa, a gente presumia que entendia um pouco mais pela afinidade cultural, né, sobre o que estava se passando ali. E eu quero ouvir de você como uma pessoa que estava na Ucrânia quando a guerra começou. Né? A gente não fazia ideia do que estava acontecendo. Nós aqui do Brasil, alguns esperavam que a guerra nem fosse acontecer naquele momento, alguns se surpreenderam com os bombardeios que tomaram o país inteiro de maneira muito rápida. Então, eu quero que você conte um pouco para a gente o que você viu, o que você anteviu estando lá e o que você vê para o futuro desse conflito da Ucrânia agora em 2023. Guilherme, tem um ponto que é muito importante e eu super compreendo a insatisfação de vocês e concordo com ela, sabe? Mas eu acho que tem como eu disse anteriormente, tem a big picture aí dessa questão nesse momento, um país invadindo o outro. Não dá para perder isso de vista, né? Assim, e na cobertura do hard news é difícil a gente avançar além disso, sabe? É muito difícil você avançar quando você tem ali bombardeios para todos os lados, decisão de envio de tanque e não sei o quê, e 500 coisas acontecendo, e você tem 2 minutos e meio para falar sobre aquilo. Sabe, assim, às vezes é muito difícil. Eu acho que a gente conseguiu, no início, a gente ainda conseguiu fazer um pouco essa questão, sabe, de explicar um pouco a questão do avanço da OTAN, dos argumentos russos, sabe? Eu acho que de meses para cá isso meio que se perdeu, porque o momento do conflito é um momento em que a Rússia aumentou muito a mão da questão da agressão mesmo. Fizemos, inclusive, alguns pontos, era algo que se falava muito da Ucrânia nazista. Eu me lembro de ter feito uma matéria mostrando qual era exatamente a questão do batalhão Azov, né, enfim, da influência nazista e da célula nazista que havia, de neonazistas que havia dentro desse batalhão. Que requer um cuidado imenso, porque a narrativa em setores, inclusive da extrema-direita e da extrema-esquerda do Brasil, é de que a Ucrânia é um país nazista. Né? Assim, porque as pessoas querem entender ali o preto no branco, né? Numa situação que é extremamente complexa. E daí a dificuldade de você explicar isso sem
dar a entender, porque hoje você tem que pensar não só no que você explica, mas no que você dá a entender também, né? De que não se trata de uma questão que é uma questão nacional. Você não pode dizer que o Estado ucraniano é um Estado neonazista, de forma alguma, né? Mas que tem problemas ali localizados, obviamente. Né? Isso justifica uma ação militar da Rússia? Enfim, isso é outra discussão. Mas eu acho que essa questão se perdeu um pouco nos últimos meses. E agora eu perdi o cerne da sua pergunta, que foi exatamente qual? Perdão? O que você, desde a Ucrânia, anteviu, Uhum. que você viu e o que você vê daqui para frente, agora preparando para uma volta à Ucrânia? Olha, dias antes da Ucrânia, eu estava em Moscou. Eu estava naquela viagem do ex-presidente Bolsonaro a Moscou, naquele encontro em que ele disse que o Brasil é solidário à Rússia. Eu tive, inclusive, uma conversa no bastidor ali com o ministro Carlos França, com o nosso ex-chanceler, em que ele me dizia que tinha conversado com o ministro ucraniano, né, dias antes, e que ele me disse: olha, não tem possibilidade de, não vai ter ataque nos próximos dias, não tem nada disso. Ele me disse isso. O ministro grego, inclusive, relata, outro dia eu estava lendo sobre isso, o ministro grego das Relações Exteriores relata algo semelhante. Quando eu chego a Kiev, eu chego num domingo, a coisa começa a esquentar ali de terça para quarta, a informação da embaixada brasileira também é essa, a embaixada que inclusive foi muito criticada, né, por não ter seguido o que fizeram outras embaixadas europeias e a dos Estados Unidos pedindo para que seus cidadãos saíssem. Ali eu senti uma tensão enorme, muito grande, o país estava cercado ali por 200 mil militares russos, mas eu não conseguia ver um ataque da proporção que aconteceu. Acho que eu e muitas autoridades não conseguiam ver isso, sabe? Inclusive, segundo o ex-ministro brasileiro e esse ministro grego e outras autoridades, inclusive próprios setores do governo ucraniano também não viam isso, né? Apesar dos alertas ali do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos e da Europa, que podem ter sido ali tido um nível de precaução grande e que os ajudou naquele momento, obviamente, porque conseguiram soltar um alerta que era correto, né? Mas teve essa confusão. O que eu vejo daqui para frente, eu não vejo um conflito terminando rapidamente. Acho que a tendência é da situação escalar ainda mais. A gente, recentemente, com essa decisão dos Estados Unidos e da Alemanha e de alguns países europeus de mandar tanques de guerra, isso abre aí um novo capítulo, né, em termos de envio de armas, é algo que eles estavam evitando fazer. Acho, inclusive, que a próxima fase dessa guerra, a próxima discussão vai ser: enviamos aviões ou não. Essa foi uma questão que foi totalmente descartada lá no início da guerra, a Ucrânia chegou a pedir. E outra questão que eu tenho conversado, eu conversei inclusive com alguns ativistas ucranianos nos últimos dias, pessoas ligadas ao governo e que estão viajando os países europeus para fazer lobby mesmo e para expor a situação da Ucrânia. Já há muito claramente esse discurso de convencimento por parte dos ucranianos de que armas têm que ser cedidas para acertar alvos em território russo. Eu acho que esse é um capítulo que a gente pode começar a ler daqui para frente, sabe, de uma aposta diplomática ali dos ucranianos para que os europeus e norte-americanos não apenas forneçam essas armas capazes de fazer isso, mas concordem, o que seria aí um outro patamar, concordem com a Ucrânia legitimamente acertando alvos em territórios russos, alvos militares, segundo eles, de onde eles lançam mísseis em direção ao território ucraniano. Portanto, os sinais são, obviamente, muito preocupantes, eu acho. Sérgio, uma outra questão, você comentou sobre a sua experiência de ter acompanhado a comitiva do ex-presidente Bolsonaro a Moscou, que aconteceu uma semana antes do início da guerra, efetivamente. Mas você cobriu outros presidentes também nas suas viagens internacionais. Aliás, esse é um tema que Davison e eu também estudamos, porque a diplomacia presidencial virou uma realidade incontornável na política externa brasileira e nas relações internacionais de vários outros países, né? No caso específico do presidente Bolsonaro, uma das grandes discussões que a gente viu, inclusive na imprensa, é de como a imagem do presidente contaminou a imagem do Brasil frente ao mundo.
a gente percebeu, e você deve ter visto isso de primeira mão, uma certa vilanização do Brasil ao longo dos últimos 4 anos. Dom Phillips, que é um jornalista britânico desaparecido e depois descoberto morto na Amazônia, Nelson Piquet, funeral da rainha e a Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, fazendo merchan, o 8 de janeiro, da perspectiva internacional. Então, você estando em Londres há 12 anos, acompanhando presidentes da República nas suas viagens internacionais e essa deterioração da imagem brasileira, como é que você mensuraria o tamanho do estrago, né, a reputação do Brasil? E como é que a gente reconstrói a reputação do Brasil desde essa perspectiva da diplomacia presidencial? Olha, o estrago, sem dúvida, foi enorme. Eu tive exata noção, assim, acho que foi a primeira viagem que eu cobri do ex-presidente Bolsonaro. Se não me engano, foi a primeira viagem dele ao exterior. Não, foi a primeira viagem dele a um país que a primeira viagem dele foi para Davos, na verdade. Uma viagem que eu também cobri aquela história lá daquele discurso pequeno, que não dizia muita coisa, mas aí ele fez uma viagem para Israel, né, que era um país ali que o Brasil ensaiava. O governo ainda estava naquela ideia maluca de transferir a embaixada para Jerusalém, e num discurso ali daquela área do Ernesto, né, assim, daquele discurso daquele Itamaraty, que a gente nunca tinha visto aquele tipo de coisa na política externa brasileira, né? Aliás, que o Itamaraty, que é uma das partes do serviço público brasileiro que eu mais respeito. Eu acho que eles são muito competentes, às vezes muito burocráticos, mas sem dúvida muito competentes. E ali em Israel, a gente estava em Jerusalém, ele tinha muito isso, de encontrar com a população brasileira ali, principalmente nos lugares em que ele foi bem votado, que foi o caso de Israel. Então ele leva umas dezenas de pessoas para a salinha de um hotel, e a gente está lá atrás, nós jornalistas acompanhando, ali já tínhamos 2 meses de governo, 3 meses de governo, e uma das primeiras coisas que ele diz uma das primeiras coisas que ele fala é um elogio ao Coronel Ustra. Aquilo me chocou tanto, mas tanto, assim, meu Deus, eu estou vendo um presidente do meu país elogiar um sujeito que, aliás, foi o único sujeito que foi punido, né, que foi condenado aí desses grandes torturadores pela justiça brasileira. Assim, e eu me lembro que eu buscava olhares que pudessem se encontrar com o meu e para dividir ali meio que aquele sentimento que eu estava tendo, e todo mundo meio que anestesiado, sabe, assim. E daquilo ali, e daquela situação vieram outras e outras, coberturas de G20, Brasil totalmente isolado, o fato dele nunca ter vindo a nenhum país grande da Europa, nunca ele nunca foi convidado para nenhum país grande europeu, nem Alemanha, nem França, nem Reino Unido, nem Espanha, nem Portugal. O único país europeu para o qual ele foi convidado pelo chefe de Estado foi a Hungria, que é um país totalmente isolado na União Europeia, né? Então, essa é uma questão. Outra questão, eu acho que a comunidade internacional, isso eu tiro de conversas com diplomatas de outros países, com autoridades de outros países, eu acho que havia ali uma clareza de que o Brasil não era só aquilo, de que não era aquilo. Sabe? A resposta do Itamaraty, eu acho que contribuiu muito. Hoje a gente sabe que, apesar de toda a pressão, o Itamaraty, ou boa parte do Itamaraty, resistiu, né, a esse alinhamento com esses conceitos extremistas, né, que queriam impor ao Itamaraty ali no início. E a gente deve a esses guerreiros diplomatas aí muito dessa manutenção da tradição brasileira enfim, de uma coisa que é algo que nós temos de melhor no Brasil, né? Algumas coisas que nós temos de melhor. É um prejuízo, a imagem do Brasil foi arranhada. Eu acho que o mundo vê hoje o Brasil do tipo, olha, a gente sabe que o Brasil não é isso, a gente sabe da tradição diplomática de vocês, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que vocês são isso também e que vocês podem colocar esse tipo de gente no poder. Então, eu acredito que o mundo está desconfiado. Assim, não foi à toa a reação. E eu falo isso para as pessoas, não foi uma reação à eleição do Lula, foi uma reação à derrota do Bolsonaro. São duas coisas diferentes, que é um sujeito, que é um político que fez um mal tremendo
para a política externa brasileira. E aqui eu não estou sendo... E essa não é uma opinião. O que eu digo, isso é baseado, vocês sabem disso, é, é uma questão técnica. Assim. É obviamente, óbvio que o Brasil ficou isolado nos organismos internacionais nesses últimos anos. É óbvio que nós perdemos força de conversa com chefes de Estado importantes. Aqui na Europa, um exemplo disso. Então, não é uma opinião, não estou emitindo uma opinião aqui. Essa é uma avaliação técnica do que aconteceu nos últimos 4 anos. Não, e concordo, é factual e você é gentil ainda na formulação. Você é suave, porque daí para... Sérgio, depois de 1 hora conversando sobre temas duros, espinhosos, um pouco de refresco é bom. Você tem uma relação, uma conexão muito especial com uma grande equipe de futebol do Brasil e acaba até servindo, em algumas ocasiões, como embaixador dessa equipe. Eu acho que eu não preciso revelar, acho que, bom, Sérgio aqui, para quem tinha alguma dúvida, ele nunca deu margem à dúvida, mas para quem ainda tinha, o Sérgio é um digníssimo torcedor do Clube Atlético Mineiro, maior das Alterosas. Aliás, esse programa é uma grande conspiração atleticana, fica todo mundo sabendo. Política internacional é só pretexto, a gente está aqui para promover o Galo. Mas fala um pouco, então, dessa sua vivência como atleticano pelo mundo, Sérgio. Olha, o Galo é algo que me mantém ali num passado que eu não quero perder, sabe? Que é um passado muito bonito, eu acho. Assim. Eu sempre tive muita admiração pela torcida do Atlético, embora tenha críticas também, sabe? Mas é algo que quantas vezes eu fui ao estádio e eu nem prestava atenção no jogo, às vezes, ficava prestando atenção na torcida. É algo emocional que é muito forte, sabe? É uma maneira de eu me manter ligado ali. E internacionalmente é algo que acaba me beneficiando muito, inclusive jornalisticamente. O Atlético, vocês sabem disso, tem uma capilaridade enorme de consulados em várias partes do mundo, e eu já tive muita ajuda dos meus companheiros atleticanos na Austrália, na Alemanha, na Noruega, na França. Sempre que eu preciso de alguma coisa que não tem nada a ver com futebol, eles estão ali para me ajudar, sabe? Assim, e o Atlético é uma coisa linda, assim, sofrida às vezes, né? Mas é algo que talvez seja uma das ligações mais bonitas que eu tenho e mais verdadeiras que eu tenho com Minas, sabe? E onde eu já estou fora de Minas há quase 20 anos, então é algo que eu não quero perder, sabe? Assim, além de tudo mais, além de todas as outras coisas que me fazem que me fazem ter essa conexão com Minas, talvez o Atlético seja uma das mais fortes, mais bonitas. Sérgio, nos últimos jogos do Brasil da Copa do Mundo, a gente via, né, naquele monte de bandeira do Brasil, uma bandeira do Galo. Então, era interessante ver que em qualquer lugar onde haja um jogo internacional, da seleção brasileira que seja, você tem uma bandeira do Atlético sendo ali exibida, né? E você em particular, e aí são os números que a gente achou nas fontes oficiais ali. Você já levou a bandeira do Galo para 76 países do mundo. Não sei se esse número está atualizado. Então, você viu coisa para caramba. Você viu quase metade do mundo que se pode visitar, né? E que se costuma visitar. Essa sempre é a última pergunta que a gente faz para os nossos convidados. Do que você viu, e olha que você viu muita coisa, o que você mais gostou? O que mais te encantou? E do que você não viu, que eu acho que a essa altura é pouco, o que você ainda deseja visitar na sua vida? Nossa, é difícil responder isso, sabe? É do que eu mais gostei, assim. Eu vou te citar alguns, assim. Eu acho que África, por exemplo, a Etiópia, eu acho que é um país interessantíssimo, que aliás é hoje palco de uma guerra que a gente cobre muito mal, muito mal. Essa é uma autocrítica que eu faço. A gente está falando da guerra da Ucrânia, mas a guerra ali na Etiópia produziu muito mais mortes, inclusive, a gente não fala. Mas a Etiópia, tirando a questão do conflito hoje, é um país interessantíssimo, talvez pelo fato de não ter tido uma colonização muito forte. Os italianos tentaram ali, mas é um país muito original, eu achei. Muitos países, Burkina Faso é um país que eu tenho uma lembrança, assim, um país africano que eu tenho uma lembrança, o Agadugo, né? Muitos desses países, inclusive desses 76, eu tive
eu considero aí que eu estive com o meu critério é dormir pelo menos uma noite. Muitos desses países eu tive em viagens com o presidente Lula, né? Fiz 2 viagens com ele para o continente africano e eram viagens que a gente passava por 9, 7 países às vezes e muito rapidamente. Então não quer dizer que eu conheça bem esses países, mas já estive pelo menos uma noite em alguns desses 76 países. Acho que Israel é um país interessantíssimo. Eu acho que todo mundo deveria conhecer Israel. Eu não estou falando aqui da política do governo israelense, estou falando do país e me referindo também à Palestina. Eu acho que é um lugar que as pessoas deveriam conhecer. O Kurdistão é um lugar o Kurdistão ali, iraquiano, sírio, é um lugar que eu gosto muito. O Paquistão é um país que me surpreendeu, mais do que a Índia, inclusive, especialmente a cultura pashtun. Países, lugares que eu gostaria de conhecer mais. Olha, eu quero ir ao Vietnã, que eu ainda não fui, quero ir aos Ãos, ali, aos outros Ãos, o Cazaquistão, o Turcomenistão, que é aquela área ali que eu não conheço bem, né? Embora já tenha ido ali bem a leste da Rússia, perto da Sibéria, mas aqueles países ali um pouco abaixo eu conheço pouco. E é isso, eu acho que. E tem uns que eu não quero voltar também, que eu não faço muita questão de voltar. Sabe? China é um deles. China eu acho um país muito difícil. Sabe? Eu já tive 3 vezes na China, um deles para cobrir a Olimpíada, inclusive, em 2008. E sempre acho dificílimo assim, as coisas, cobrir coisas na China. Talvez assim, se eu fosse para passear, mas para trabalhar eu acho muito difícil. E é isso. Assim, eu mesmo países que eu já fui, eu quero voltar de novo para ver novas coisas. Sabe? Portugal, por exemplo, é sempre um prazer para mim voltar para Portugal. Alemanha, que é um país que eu gosto muito, falo um pouco da língua, assim, gosto muito de viver a realidade ali dos alemães. Então, minha vida é sempre buscar saber um pouco mais, buscar um pouco mais de conhecimento, sabe? Assim, nunca me dar por satisfeito assim, nessa curiosidade. Eu acho que é isso que me move. Tomara que continue me movendo sempre. Sérgio, depois de 12 anos na Inglaterra, você já pode alugar uma casinha no Algarve, lá no sul de Portugal, e se considerar um britânico honorário. Bom, Sérgio Uth, senhoras e senhores, eu agradeço demais a sua participação, sua disponibilidade de estar aqui conosco. Foi uma conversa fabulosa, né, de uma das pessoas que a gente mais admira em termos do currículo e da experiência internacional, e a gente pôde ter um gostinho do que você já viu, do que você já viveu nessa nossa conversa. Então, queria agradecer demais a sua participação e já deixar aí as portas abertas para conversas futuras também sobre esses outros temas. Olha, eu que agradeço, estou honradíssimo aqui com a conversa, estava preocupado, eu tenho uma super responsabilidade de conversar com vocês dois, né? Mas obrigado. Fico muito honrado, viu? Fiquei tão honrado quanto a primeira vez quando me convidaram para ir ao Roda Viva uma vez. É esse sentimento que eu tenho aqui de estar com vocês, sabe? É esse tipo de honra que eu tenho nesse momento. Obrigado mesmo. Obrigado, camarada.